Boa tarde. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite do fórum, em nome aí de Ayrton, Cans, Felipe, o Rafael Gonzalez, Leidiane, muito obrigado aí pelo convite, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou passar um panorama sobre a cadeia de biogás, tá? O que a cadeia avícola, o que ela pode proporcionar de potencial de biogás para a gente, e apresentar também um case que já foi apresentado aqui, alguns dados, mas eu vou complementar esses dados. É um case da 3Gs Família de Paula, tá bom? Foi. Bom, vou apresentar aqui em 15 minutos, né, um projeto que começou com pesquisa em 2007, no mestrado, doutorado até 2012. Houve um desenvolvimento de equipamentos também em 2012, tá, dentro do doutorado, e depois a gente fez uma instalação de uma planta em escala industrial em 2017. Tá? Em 2022, hoje, eu vou trazer para vocês o resultado desses 15 anos de trabalho que a gente teve com o uso da cama de frango na produção de biogás. Bom, só para explicar rapidamente aqui como funciona o processo, né? A gente tem a produção avícola, os aviários com a cama de frango. Acho que todo mundo navega bem aqui sobre a cama de frango. Esses são os dejetos misturados com a serragem dentro do aviário. E esse material ele passa por um pré-processo, tá? Dentro desse pré-processo eu tenho uma mistura dele com o material que está dentro lá do biodigestor ou digestato. Eu faço essa mistura, utilizo um pouco de água também, faço essa diluição, posso fazer codigestão dentro desse tanque, né? Feito essa digestão, essa mistura, eu faço uma separação das frações sólida e do líquido. O sólido ele vai para o processo de compostagem e o líquido ele vem para o biodigestor. Tá? Quando a gente faz essa separação de sólido, a gente concentra os nutrientes. A gente aumenta ali não só a concentração de nutrientes, mas também a produção de biogás, ela aumenta, tá bom? Feito isso, a gente tem a produção do biofertilizante, é um sistema aí integrado aí que pode gerar energia elétrica e gera também o adubo sólido e o líquido. Bom, falando um pouco aqui da cadeia, tá? A produção de ovos, hoje a gente tem 124 milhões de aves que são produzidas no Brasil, tá? De carne, são 7 bilhões de aves no Brasil. Tá? Quanto que isso proporciona de cama de frango? 9,7 milhões de toneladas de cama de frango a gente tem, e 4,1 milhões de toneladas de dejetos de aves de postura. Tá? Isso aí vai totalizar 13,8 milhões de toneladas por ano que a gente tem de material. Se a gente pegar aqui só o material do sul do país, que representa 56%, a gente tem 7,7 milhões de toneladas de resíduos. Aqui só no sul a gente tem 4 bilhões de aves. Tá? Esses aí são dados atuais do ano passado. Quanto que isso representa em potencial de produção de biogás? Tá? Para trazer esses dados, a gente não só fez pesquisa em bancada, em laboratório ao longo desses anos, mas a gente também trouxe a gente implantou isso em escala e temos resultados aí de quase 4 anos para trazer esses dados aqui, mais próximos da realidade, tá bom? Então, a gente tem aqui 3,7 bilhões de metros cúbicos por ano que pode ser produzido com o biogás desses 13,8 milhões de toneladas de resíduos avícolas, tá? E se a gente pegar só o do frango de corte, são 2,9 bilhões, e se a gente pegar só dos dejetos de aves de postura, são 817 milhões por metro cúbico por ano, tá bom? O potencial de produção de biometano, fazendo a relação, a gente tem em torno de 60% a 65% de metano em média no biogás da cama de frango. A gente vai chegar aí a 2,2 bilhões de metros cúbicos por ano. Pegando só os dados das aves, dos frangos de corte, a gente tem 1,7 bilhões de metros cúbicos por ano. E se a gente pegar os dados das aves de postura, a gente pode chegar a 490 milhões de metros cúbicos por ano. Só aqui no sul é possível produzir 1,2 bilhões de metros cúbicos por ano de biometano.
ainda com aqueles 13,8 milhões de toneladas que a gente tem sendo produzidos aqui na cadeia avícola, no Brasil inteiro, a gente pode gerar de biogás lá os 7,7 bilhões de biogás. Qual que é a equivalência que eu tenho desses 3,7 bilhões de metros cúbicos por ano? Tá? Se eu pegar a energia elétrica, a equivalência dela é de 7,4 terawatts de energia, tá? Ou 4,1 bilhões de reais se a gente pegar aí um valor médio de 55 centavos. No Paraná, em projetos pequenos, nós estamos conseguindo atingir até 60 centavos. Tá? Isso aí, o que ele representa? Ele representaria 2,5 milhões de residências sendo alimentadas com essa energia. E se a gente pegar só o equivalente aí que a gente tem no sul de consumo, a gente pegaria 10% de quase todo o consumo de energia elétrica do sul. Tá? Conseguiria suprir com esse volume aqui. Isso aqui ele é equivalente a 74% de energia elétrica gerada pela energia solar. Tá bom? Mais um dado, se a gente pegar a equivalência desse montante de biogás para lenha, a gente conseguiria substituir 5 milhões de hectares de eucalipto, ou 7,5 bilhões de metros cúbicos, tá bom? Que equivaleria aí a 18% do território do Rio Grande do Sul. Tá? Se a gente, pegando aqui, daí eu fiz uma conversão também, para a GLP, dariam aqui 132 milhões de P13, pegando a R$120 que a gente está pagando hoje, os botijões dariam 5,8 bilhões de reais. Fazendo uma conversão para o GNV, a gente teria 9,4 bilhões de reais, tá? Ou seja, 2,1 bilhões de metros cúbicos. A relação entre biometano e GNV é praticamente a mesma. E se a gente pegar a relação do diesel, tá? Seria o equivalente a 2,2 bilhões de litros que a gente teria. 1 metro cúbico corresponde de metano, né? Corresponde praticamente a 1 litro de diesel. Então, a gente teria 4,3 bilhões de reais, tá? Considerando a 6,50 o litro que está sendo pago hoje. Fazendo uma conversão aqui de redução, se a gente utilizasse essa substituição, por exemplo, a gente teria aí uma mitigação de CO2, né, em tonelada equivalente, de 6,9 toneladas. Essa é a relação dessa produção aqui de diesel, de toneladas de dióxido de carbono. Só que fazendo a conversão para o metano, que a gente tem aí uma relação de uma eficiência de 30%, a gente teria aí 5 bilhões de toneladas, de 70%, desculpa, a gente teria aí uma relação de 5 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, se a gente fizesse essa conversão aqui, do biometano, do biogás para o diesel. E hoje, quanto que custa a cama de frango? Né? A cama de frango ela custa R$230, em média, no Brasil. Ela vai de R$120, aqui no sul se encontra ainda a R$120, mas ela chega até R$270, no norte, no Mato Grosso, por exemplo, a gente encontra R$270. Tá? Isso equivale a 3,2 bilhões de reais hoje. E eu trouxe esse valor aqui só para vocês observarem os valores que a gente tem e as diferenças que a gente tem aqui, as possibilidades, os potenciais. Tá? Além dessa energia, a gente gera também o composto orgânico, porque a gente faz a separação das frações sólida e líquida e o sólido faz um composto orgânico, tá? Através da compostagem. Então, fazendo uma equivalência do composto orgânico que é produzido no pré-processo, pós-compostagem, a gente vai ter 3,3 bilhões de reais, tá? Pegando um composto orgânico a R$400, a gente teria ali esse montante de 8,3 milhões de toneladas. Se a gente fizer um organo mineral, a gente teria aí 2 vezes mais valorizado esse produto, tá? Esse mesmo produto ele chegaria a 6,2 bilhões de reais. O mesmo produto, organo granulado, né? Se eu fizer para o organo mineral granulado, tá? Que 50% dele é de composto orgânico, ele vai para 6 vezes o valor. Tá? Hoje o organo mineral granulado ele está sendo comercializado a R$2.500. Tá? Então, se a gente olha aqui as diferenças, né? A gente tinha um produto lá que custava 3 milhões
de reais, 3 milhões que geraria para a gente, e ele pode chegar aqui a 41,5 bilhões de reais se a gente vender ele como organomineral granulado. Tá? Então é uma valorização que a gente consegue se a gente tiver esse sólido e consegue também ajudar a pagar a planta de biogás. E o biofertilizante líquido, considerando R$5 o metro cúbico, é difícil da gente falar qual que seria o valor. A gente sabe o valor nutricional desse material, né? Mas que é muito acima disso daqui. Mas a gente, colocando a R$5, a gente teria desses 41,4 milhões de metros cúbicos, 207 milhões de reais do biofertilizante. Então a gente conseguiria aí valorizar esses 3,2 bilhões aí, dessa forma, né? A equivalência dele, se eu comercializasse o biofertilizante em organomineral, ou organogranulado, ou composto orgânico. Então, com a cama de frango valendo R$230 em média, aí eu deixo uma pergunta: investir em planta de biogás, compostagem, até mesmo em organomineral, é válido? A gente consegue pagar uma planta de biogás? Vocês viram que é possível pagar, né? Aqui fazendo um fechamento rápido, aqui, eu tenho, diante daqueles resíduos que a gente tem lá, aqueles 13,8 milhões de toneladas, que custam hoje 3,2 bilhões de reais, se a gente passar por um processo de produção de biogás e de compostagem, a gente consegue ter, pegando só a energia elétrica, só o composto orgânico, tá, a R$400, e só o biofertilizante a R$5, a gente teria aí uma drenagem de 7,6 bilhões de reais ao ano, tá, com esse material, ao invés desses 3,2 bilhões. Então, só no sul hoje, a gente conseguiria extrair 4,3 bilhões de reais usando a cama de frango para produzir biogás, gerar energia elétrica, gerar composto orgânico e o biofertilizante. Aqui é o case da família 3G, né? 3GS. Falando do case, ele tem um biogestor lá de 1.560 metros cúbicos, uma alimentação de 10 toneladas de cama. Ele foi projetado dessa forma, né? Ele não está sendo alimentado hoje com isso. Geração de biogás de até 3.500 metros cúbicos dia, potencial de geração de energia de 6.300 kWh dia, fertilizante digestato de 70 metros cúbicos dia, um composto orgânico de 6 toneladas dia e armazenamento de água de chuva. Ele tem um sistema aqui de armazenamento de água de chuva e uma infraestrutura de 2.100 metros. Tá? O início da operação se deu em 2018, a alimentação diária hoje ele está em 6 toneladas ainda, fazendo codigestão, ele está misturando soro, cama de frango, soro de leite, cama de frango e dejeto suíno, porque se ele tem disponível lá, ele consegue melhorar a qualidade do biofertilizante, a qualidade do composto orgânico e do material que está indo para o biodigestor. A geração de biogás dele hoje está entre 1.500 a 2.000 metros cúbicos por dia, ele tem um potencial de geração de energia elétrica em GD de 1,8 kW de energia por dia, e fertilizante digestato dele de 50 metros cúbicos, é o que ele está gerando hoje, e composto orgânico de 3,6 toneladas por dia. Tá? Fazendo um fechamento de tudo que ele tem lá, tá? De tudo que ele tem, a gente teria ali daquelas 4.650 toneladas que ele está usando, que ele usou durante todo o período, nos 3 anos que ele utilizou, de 2018 a 2021, eu fiz um fechamento do que ele gerou hoje, né? Então, até hoje, ele gerou 1,8, desculpa, não é terawatt, é gigawatt, tá? 1,8 gigawatts de energia, que gerou para ele R$1 milhão, tá? A 60 centavos é o que está sendo comercializado hoje para ele, né? Na verdade, é um valor um pouco maior, mas retirando todos os impostos, ele arrecada 60 centavos por energia. Ele está gerando 630 metros cúbicos, ele consumiu 630 metros cúbicos em relação à lenha, né? Ele consumiu um biogás para gerar energia térmica para o aquecimento dos aviários, tá? Então, ele conseguiu gerar até agora R$43 mil, porque ele iniciou só em 2020, tá? Que seria o equivalente a 630 metros cúbicos de lenha, a R$70 que ele está pagando hoje. De composto orgânico, ele tem o sistema de compostagem, o sistema de revolvimento, de pilhas, e tem uma peneira para fazer um peneiramento. O produto dele hoje é registrado no mapa, ele é nichado, ele vende alguns produtos nichados que ele consegue chegar a R$700 a tonelada, que são produtos específicos para
orquídeas, suculentas, enfim, rosas do deserto, e ele vende também para a agricultura, tá? Ele está buscando agora aumentar o valor do composto dele, do composto orgânico dele, que está entre 230 a 700 reais. Ele está buscando aumentar isso, adicionando mais nutrientes e nichando mais ainda o produto para outras culturas, como café, por exemplo, tá? E ele gerou também 342 mil reais com biofertilizante a 4,09 por metro cúbico, tá? Nem sempre ele conseguiu vender o biofertilizante, muitas vezes ele teve que tirar o biofertilizante, pedir para o produtor tirar ele de lá, pagar o frete, mas agora ele chegou no momento que ele está conseguindo rentabilizar isso daí, tá? Então, até hoje, ele conseguiu gerar 2,3 milhões de reais pegando 3 anos de operação dele com a planta, tá? O investimento dele inicial foi de 1,2 milhão, tá? Depois ele fez mais alguns investimentos em infraestrutura. E o que ele gastou de cama até agora foi 292 mil reais, tá? É um vídeo curtinho. Estamos na propriedade dos irmãos de Paula, em Boa Esperança do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. Aqui, observamos o ciclo completo na agricultura, desde a criação dos animais, passando pelo tratamento dos dejetos, geração de biogás e energia, além do biofertilizante, que é aplicado nas lavouras. Agora, a grande novidade é a economia que vem do biogás, produzido aqui, na propriedade, e utilizado para aquecer os aviários dos pintainhos. Na nossa planta, a gente utiliza o biogás para geração de energia elétrica e utiliza ele também para geração de energia térmica para aquecer os aviários que a gente tem. Aqui é onde começa tudo. Nós chamamos isso aqui de pré-processo. É a primeira etapa para depois tudo ir para dentro do biodigestor. O líquido vai para ser aproveitado para fazer o gás, gerar o biogás, e depois ele vai passar por essa compostagem, transformando em biofertilizante líquido. E o sólido que você viu ali naquela separação de fases, né? O sólido é que vai para a leira para a gente fazer o composto orgânico farelado depois. Essa etapa, né, do processo, a gente tem a penúltima etapa da produção do adubo sólido, farelado. Nesse ambiente aqui, ele fica por 60, 80 dias para compostagem com micro-organismos, onde a gente vai conseguir retirar todo o odor, que é característico de um adubo orgânico oriundo tanto de aves quanto de suinocultura, e ele consegue ir depois para a prateleira do supermercado, de uma floricultura, sem cheiro nenhum. Então ele fica aqui cerca de 60, 80 dias nesse processo para retirada de odor e estabilização do produto. Então, aqui nós estamos extraindo o biofertilizante, no último passo, quando ele está estabilizado, e daqui nós aplicamos ele na lavoura. Nós temos a plantio de feno, então possibilita que a gente faça adubação orgânica também no feno. E ele é um excelente fornecedor de potássio, que acaba dando peso nos grãos quando a gente utiliza ele em cultura anual, seja soja, seja trigo, seja milho. Bom, pessoal, aqui é digamos assim, o final de todo o processo, onde a gente acaba por industrializar o adubo que ele já está pronto. Ele sai da leira, nós passamos ele numa peneira, e aqui que a gente acaba enfardando ele, a gente acaba embalando em embalagens
assim, de 20 quilos, 5 quilos. Bom, obrigado. Desculpa passar o tempo aí.